Nós vivemos numa sociedade padronizada e qualquer iniciativa, qualquer tentativa de sair do padrão, onde grande parte das pessoas são catequizadas a seguirem esse padrão, ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas. Justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão, ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade e por aí vai. No fundo, a pessoa ela entra no ensino fundamental, ela passa ali a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a quinta, sexta, sétima, oitava, depois o ensino médio. São praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio, ela tem um emprego e ela eventualmente compra um apartamento, uma casa financiada por 30 anos, onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local, onde ela cria raízes, e elas entendem que a vida é simplesmente isso. No entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa. E na realidade, não existe apenas essa alternativa. Não é? Uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico e ter um músico de sucesso e ser realizado como músico. Ele pode ser artista, um artista plástico. Ele pode ser um bailarino. Ele pode ser um sacerdote. Ele pode ser um político. Ele pode ser um atleta. Ele pode ser um empreendedor. Não é? Ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado, ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado, não é? Muito questionado. Existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de sair do padrão, ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. É importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo eventualmente algum apoio. Não é? É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente, entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passarem a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado. Então o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade. A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor
de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse cara, esse favelado da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem o primeiro sucesso e depois não consegue avançar.